Se você nunca ouviu falar de uma demência que faz a pessoa cair para trás e não conseguir olhar para baixo, você precisa conhecer a paralisia supranuclear progressiva, conhecida como PSP. Eu sou Marcela Pandolfo, sou médica geriatra e vamos dar continuidade a essa sequência de vídeos falando sobre outras demências, e o vídeo de hoje é sobre PSP, que também é uma doença neurodegenerativa rara, onde também tem um acúmulo de uma proteína chamada proteína tau lá no cérebro. Logo, a gente fala que a PSP pertence a um grupo de taupatias e ela afeta a região do tronco encefálico, dos núcleos da base e do córtex frontal. Então pega essa região do mesencéfalo, responsável pelos sintomas motores, pelos sintomas oculares e pelos sintomas cognitivos. Nessa região do mesencéfalo, ele sofre uma atrofia, que é um dos sinais principais que a gente vê nos exames de imagem. E isso é o responsável pelos sintomas que esse paciente apresenta. Bom, então existem sintomas motores e sintomas oculares. Dos sintomas motores, o que a gente vê? Que esse paciente costuma ter um equilíbrio alterado, ele deixa o corpo rígido, principalmente o tronco. E esse paciente costuma ficar mais lentificado. Isso confunde muito com Parkinson. Mas na doença de Parkinson, o que tem mais rigidez são os membros e não o tronco. E as quedas começam a acontecer de uma maneira muito precoce na PSP, já no início da doença, porque o paciente começa a ter uma marcha instável, ele cai muito frequentemente e essas quedas são para trás. Por que isso acontece? Porque esse paciente ele começa a ter uma dificuldade, como ele tem essa rigidez da região do eixo do corpo, ele tem uma dificuldade ele tem uma paralisia do olhar vertical, ele tem uma dificuldade em olhar para cima e olhar para baixo. Então esse paciente começa a ter algumas queixas, inclusive de visão dupla, de visão borrada, e como ele tenta se equilibrar, ele acaba caindo para trás. Conforme o cérebro vai atrofiando, esse paciente também começa a ter sintomas cognitivos. Então, ele começa a ter alteração no planejamento, no humor, de tomada de decisões, uma lentificação do pensamento, uma apatia, uma irritabilidade e também alterações de fala e de deglutição. Esse paciente ele começa a ter uma disartria, que é uma fala meio enrolada, a gente não consegue entender direito, junto com uma disfagia, uma dificuldade de deglutição. O diagnóstico, então, é clínico, é baseado na história que a gente vai colhendo, junto com esses sintomas, e, obviamente, o exame de imagem que vai mostrar naquele local da atrofia, como existe a atrofia do mesencéfalo, a gente consegue ver bem aqui, existe um sinal na ressonância magnética chamada sinal do beija-flor, que a gente consegue também, é um sinal que mostra essa atrofia e que dá esse direcionamento pra gente. Junto com isso, obviamente, a gente também tem que fazer o diagnóstico diferencial com outras demências, então com outras taupatias, né, e com doenças que têm sintomas semelhantes. Bom, de tratamento não existe cura, mas o tratamento ele é sintomático, ele é multidisciplinar. Então, fisioterapia e terapia ocupacional para melhorar o equilíbrio, para prevenir quedas, fonoaudiologia para fala e para deglutição, medicamentos dopaminérgicos, como a gente usa no Parkinson, podem ser testados, mas normalmente tem pouco efeito, esse paciente não melhora muito com esse tipo de medicação. Os antidepressivos para o humor, para a gente poder melhorar o humor desse paciente, e obviamente o acompanhamento regular com o especialista. Compartilhe também esse vídeo para mais pessoas poderem conhecer essas outras